O telescópio espacial James Webb tem desvendado segredos fascinantes do universo. Mas, em meio a tantas descobertas impressionantes, algumas delas são assustadoras. Imagens capturadas pelo telescópio desafiam até mesmo cientistas da NASA, deixando perguntas sem respostas. Sabia que é possível para pessoas comuns como nós prestar serviço ao Google, Apple, Amazon e Netflix, e para isso bastam apenas 4 horas por dia, um notebook ou um celular. Isso é tudo que você precisa para começar a atuar no novo mercado. Você gostaria de conhecer esse tipo de serviço e ser contratado por empresas multinacionais? Calma, não precisa vender nada ou ter experiência. Se você vive se estressando no trabalho, se a sua vida só se resume em trabalhar 8 horas por dia, se você enfrenta trânsito todo dia e chega em casa só dá tempo de tomar banho, comer e dormir, e no outro dia a mesma coisa. E se você só tem o fim de semana para descanso e mesmo assim não é o suficiente? Se você se identificou com 2 ou mais dessas situações, então você vive exatamente como eu vivia. E assim como aconteceu comigo, sua vida está prestes a mudar. E para isso acontecer, te convido a conhecer o método DMO, curso completo em videoaulas onde praticamente o professor pega na sua mão e te ensina o passo a passo como prestar serviços para empresas de grande porte. E ainda, sem precisar sair do seu sofá. Menos de 2% dos brasileiros conhece esse novo mercado. Não perca tempo e clique no link da descrição antes que as vagas esgotem. Oumuamua é um objeto interestelar misterioso que foi descoberto em 2017. Ele entrou para a história como o primeiro objeto interestelar já detectado atravessando o nosso sistema solar. Mas o que realmente chama a atenção é sua forma inusitada, alongada, quase como um charuto. O aspecto mais intrigante sobre Oumuamua, porém, é sua aceleração incomum. À medida que se afastava do Sol, ele demonstrou uma leve aceleração que não podia ser explicada apenas pelas forças gravitacionais conhecidas. Algo diferente estava acontecendo ali. Alguns cientistas sugeriram que esse comportamento poderia ser causado por um fenômeno conhecido como Outacim, um processo em que os cometas liberam gases ao serem aquecidos pelo Sol. Mas, enquanto essa explicação é plausível, outras teorias ainda mais exóticas ganharam espaço. Entre elas, a possibilidade de que Oumuamua não seja um simples objeto natural, mas sim algo artificial. Talvez, um pedaço de tecnologia alienígena. Embora essa ideia pareça saída de um filme de ficção científica, ela gerou intensos debates entre cientistas e o público em geral. Seria Oumuamua um mensageiro de outra civilização? Ou apenas um enigma cósmico ainda sem solução? E você, o que acha? Seria ele uma criação alienígena, ou algo que ainda não compreendemos completamente? Deixe sua opinião nos comentários. Sinais críticos à possibilidade de vida extraterrestre têm fascinado a humanidade por décadas. E agora, com o telescópio espacial James Webb, temos a capacidade de captar sinais extremamente sutis vindos de mundos distantes. Mas, e se esses sinais não forem apenas ruídos aleatórios? E se forem mensagens de uma civilização inteligente? O que torna isso tão assustador é o desconhecido. Imagine recebermos um sinal de uma civilização alienígena. Nós não teríamos a menor ideia de quais seriam suas intenções. Estariam tentando estabelecer contato pacífico? Ou seria algo mais ameaçador? A comunicação em si é um desafio. Linguagem é incrivelmente complexa, e um simples erro de interpretação poderia levar a consequências catastróficas. Uma mensagem mal compreendida poderia escalar tensões, ou no pior dos cenários, desencadear um conflito. Algo como um dia da independência da vida real. Assustador, não é? Mas a descoberta de vida alienígena não traria apenas medo. Ela levantaria questões éticas profundas. Como devemos responder? Como estabelecer um diálogo? E, talvez o mais importante, como proteger tanto a nossa civilização quanto a deles? A Face em Marte é uma das imagens mais intrigantes e controversas já registradas. Capturada pela sonda Viking 1 em 1976, essa famosa fotografia parece mostrar um rosto humano esculpido na superfície marciana. É o tipo de visão que causa calafrios e instiga a imaginação. Desde sua descoberta, a Face em Marte tornou-se um ícone entre os teóricos da conspiração. Muitos acreditam que seja evidência de uma antiga civilização marciana, destruída por algum evento catastrófico. Alguns vão ainda mais longe, sugerindo que essa face seria um aviso para a humanidade. Uma mensagem sobre os perigos de uma guerra nuclear. Com o passar do tempo, essa imagem entrou para a cultura popular, sendo mencionada em livros, filmes e séries de TV. Tornou-se um símbolo do nosso fascínio pelo desconhecido e da nossa curiosidade em desvendar os mistérios do universo. Mas a Face em Marte também traz reflexões mais profundas. Se realmente existiu uma civilização avançada em Marte, que acabou sendo destruída, o que isso diz sobre a fragilidade da vida?
Sobre o destino da humanidade? A mão de Deus é uma das imagens mais impressionantes já capturadas pelo Observatório de Raio-X Chandra, da NASA. Essa nebulosa lembra uma gigantesca mão cósmica estendida no vazio do universo. Como se fosse o chefe final de um jogo impossível de vencer, mas por trás dessa beleza surreal está uma história de destruição inimaginável. A mão de Deus é o remanescente de uma explosão de supernova, um evento tão catastrófico que pode ofuscar galáxias inteiras. A intensa radiação gerada por essas explosões poderia, em teoria, extinguir formas de vida inteiras em planetas próximos. Não é à toa que o espaço é tão fascinante quanto assustador. O universo, com toda a sua vastidão, é um lugar extremamente hostil para a vida humana. O vácuo do espaço, as temperaturas extremas, a radiação mortal. Tudo lá parece projetado para nos manter afastados. E, ainda assim, continuamos explorando, mesmo sabendo dos perigos. O que torna essa imagem ainda mais incrível é o fato de que a luz que vemos hoje viajou milhares de anos até chegar a nós. Cada detalhe dessa mão de Deus é, na verdade, uma janela para um evento que aconteceu em um passado tão distante que é difícil até imaginar. A porta em Marte em 2022, o rover Curiosity, da NASA, capturou uma imagem intrigante que deixou o mundo em polvorosa. Uma formação rochosa em Marte que se assemelha a uma porta. Uma porta para onde? Ou para quem? Essa peculiar estrutura, localizada no Monte Sharp, rapidamente se tornou alvo de curiosidade mundial. É claro, alimentou inúmeras teorias da conspiração. A abertura, com formato retangular, mede aproximadamente 30 centímetros de altura por 40 centímetros de largura, como se tivesse sido esculpida na rocha marciana com precisão. Os teóricos da conspiração não perderam tempo. Muitos acreditam que essa porta é evidência de uma antiga civilização que habitou Marte milhares ou até milhões de anos. Outros vão ainda mais longe, sugerindo que a formação pode ser um portal para outra dimensão ou até mesmo a entrada de uma base subterrânea secreta. E se essas civilizações perdidas tivessem dominado tecnologias tão avançadas que parecem ficção para nós hoje? Seria possível que viajar no tempo ou entre dimensões fosse algo comum para eles? Será que os humanos já tiveram essas habilidades e, de alguma forma, as perdemos ao longo do tempo? Embora a NASA afirme que a formação é apenas o resultado de erosão natural, as implicações de algo mais profundo são difíceis de ignorar. A imagem nos força a imaginar o passado de Marte e questionar se o planeta já foi lar de algo mais do que poeira e rochas. O som de um buraco negro em 2022. A NASA nos levou para uma nova fronteira do desconhecido. Eles liberaram a sonificação do aglomerado de Perseu, traduzindo as ondas de pressão emitidas por um buraco negro supermassivo em som. Sim, você ouviu certo. Agora podemos literalmente ouvir buracos negros. Parece algo saído de um filme futurista, mas é real o som resultante? Um zumbido profundo e assustador, capaz de causar arrepios. É como se o próprio universo estivesse sussurrando segredos sombrios em nossos ouvidos. Pensar que somos capazes de gravar algo assim é simplesmente insano. Minha mente humana ainda luta para processar. No coração do aglomerado de Perseu está esse buraco negro colossal, milhões de vezes mais massivo que o nosso Sol. Ele devora estrelas inteiras e emite jatos de energia tão poderosos que podem remodelar galáxias. E por falar em galáxias, o aglomerado de Perseu é um cenário caótico, onde colisões e fusões galácticas acontecem constantemente, criando eventos tão destrutivos quanto fascinantes. A nebulosa do crânio, a próxima maravilha aterrorizante do universo, é a NGC 2467, mais conhecida como a nebulosa do crânio. E quando digo fascinante, quero dizer absolutamente perturbadora. Basta olhar para essas imagens. Sua forma grotesca e fantasmagórica parece sair direto de um pesadelo cósmico. Mas o que torna a nebulosa do crânio ainda mais incrível é a sua escala e o que ela representa. Quando observamos esse objeto celeste, não estamos apenas vendo algo distante. Estamos olhando para o passado profundo do universo. Sim, a luz que chega até nós hoje viajou pelo espaço por milhões de anos antes de finalmente alcançar nossos olhos. Isso significa que estamos vendo a nebulosa como ela era milhões de anos atrás, e não como ela é agora. É como uma janela para um evento cósmico que aconteceu muito antes de qualquer ser humano sequer sonhar em existir. Essa nebulosa é, essencialmente, uma maternidade estelar. Um berço cósmico onde novas estrelas estão se formando. E você? Acha que a nebulosa do crânio é uma obra-prima cósmica ou um lembrete assustador de nossa insignificância? O Cavaleiro Negro não estamos falando do Martin Lawrence, mas de algo muito mais misterioso. O Cavaleiro Negro é uma lenda fascinante que cativa a imaginação de muitos. Acredita-se que esse suposto satélite alienígena esteja orbitando a Terra há impressionantes 13 mil anos. Sim, 13 mil anos.
Essa ideia começou com uma interpretação intrigante ou talvez equivocada de sinais de rádio nos anos 1920. Esses sinais misteriosos, captados por operadores de rádio, foram posteriormente associados ao enigmático Cavaleiro Negro. Muitos acreditam que esses sinais não eram naturais, mas sim tentativas de comunicação vindas do próprio satélite. E se isso for verdade, significa que alguma civilização avançadíssima lançou um satélite no espaço milhares de anos antes de sequer sonharmos com algo parecido. Conspirações não faltam. Alguns sugerem que os criadores do Cavaleiro Negro poderiam ser a mesma civilização responsável pelas pirâmides do Egito. Pense nisso. Talvez, enquanto construíam monumentos que desafiam nossa compreensão até hoje, eles também lançavam tecnologia avançada no espaço. Quem sabe? Já imaginou o Wi-Fi nas pirâmides? Candy Crush direto de Giza? Esse seria o auge da civilização antiga. A nebulosa do olho de gato. A nebulosa do olho de gato é uma das imagens mais icônicas e impressionantes capturadas pelo telescópio espacial Hubble. Esse retrato cósmico foi registrado em 1994, há mais de 30 anos, e continua nos fascinando até hoje. Parece surreal imaginar que algo tão belo possa, na verdade, ser um presságio do futuro do nosso próprio Sol. A nebulosa do olho de gato é uma nebulosa planetária, uma fase final no ciclo de vida de uma estrela parecida com o Sol. Quando uma estrela como a nossa está chegando ao fim de sua vida, ela começa a expelir suas camadas externas, criando essas incríveis formações luminosas no espaço. E sim, isso também acontecerá com o Sol daqui a bilhões de anos. Uma prévia sombria e aterrorizante do que está por vir. Imagine o Sol transformando-se em algo semelhante, suas camadas externas sendo lançadas ao espaço em uma explosão de luz e calor. Para nós, seria o fim da Terra, consumida pelas forças extremas dessa transformação estelar. É como assistir ao trailer de um filme apocalíptico, mas esse é bem real e inevitável.